Você passou os últimos 3 anos dizendo que ia estudar cripto antes de investir, assistiu 50 horas de conteúdo no YouTube, leu 20 artigos sobre blockchain, entendeu o white paper do Bitcoin e quando finalmente decidiu entrar, o mercado despencou 45% em 6 semanas. Bem-vindo ao inverno cripto de 2026. E não foi azar, não foi coincidência, foi um resultado previsível de uma tempestade perfeita que você deveria ter visto chegando. Porque sim, todos os sinais estavam lá. Então vamos decodificar essa crise. Vamos entender a arquitetura do colapso e, mais importante, vamos entender por que você caiu nessa armadilha e como não cair de novo. Fevereiro de 2026 vai entrar para a história com um mês que quebrou o sonho cripto de milhões de pessoas. E isso não foi uma correção técnica, não foi uma consolidação saudável. Foi um reset brutal que apagou trilhões de dólares em valor de mercado e deixou um rastro de carteiras destruídas. Bitcoin despecou 30% em questão de semanas. Ethereum, 36% de queda. Solana, que era a queridinha dos desenvolvedores, a Ethereum Killer, 46% de distribuição de valor. Para você ter noção da brutalidade que foi isso, essa foi a pior semana para o Bitcoin em 3 anos. Pior que qualquer correção de 2023, pior que qualquer susto de 2024. E o mais assustador, desde a máxima histórica de outubro, o Bitcoin acumulava 45% de queda, quase metade do valor evaporado. Se você entrou no topo, se você finalmente venceu a paralisia e comprou em outubro, achando que agora vai, você viu metade do seu dinheiro desaparecer em 5 meses. 50 mil reais viraram 25 mil, 100 mil viraram 50. E olha, isso não é dinheiro de banco imobiliário, é patrimônio real, é suor, é horas de trabalho. Mas aqui está o que ninguém te contou. Isso não foi apenas uma correção de mercado, foi um evento sistêmico. Foi a soma de múltiplas falhas estruturais se materializando ao mesmo tempo. E se você não entender o que causou isso, você vai repetir o mesmo erro no próximo ciclo. Vamos começar pelo básico, pela física do colapso. Porque mercados não caem 45% por acaso. Tem causa e efeito. Tem uma cadeia de eventos que você pode mapear se souber onde olhar. Primeiro fator, saída massiva de capital institucional. Você lembra de 2024, quando todo mundo celebrava a entrada dos grandes players? BlackRock lançando um ETF de Bitcoin, Fidelity entrando no jogo, instituições tradicionais finalmente validando o cripto. Parecia que era isso, que agora era mainstream, que não tinha mais volta. Exceto que capital institucional não é fiel. Capital institucional não é ideológico. Capital institucional vai onde tem retorno ajustado ao risco. E quando o risco aumenta, quando a volatilidade explode, quando outros ativos começam a aparecer mais atraentes, esse capital sai. E sai muito rápido, sem aviso, sem sentimento algum. E foi exatamente isso que aconteceu. No final de 2025 começou um êxodo silencioso. Fundos reduzindo a exposição, family offices realocando por ativos mais estáveis, tesoureiras corporativas que tinham comprado Bitcoin com hedge contra a inflação começaram a liquidar posições. Mas por que isso? Porque o cenário macro mudou e isso nos leva ao segundo fator: liquidez global secando. Pensa assim, cripto é um ativo de risco, é a ponta da pirâmide de risco. Quando tem alguma liquidez no sistema, quando bancos centrais estão imprimindo dinheiro, quando os juros estão baixos, sobra então capital para especulação. E cripto então se beneficia com isso. Mas quando a torneira fecha, quando a liquidez diminui, o fluxo de capital investe, cripto, sendo o ativo mais arriscado, é o primeiro a sofrer. E em 2026, a torneira não só fechou, ela foi literalmente lacrada. A maioria dos bancos centrais ao redor do mundo mantiveram políticas restritivas. Europa com juros altos, Japão encerrando estímulo, China com controle de capital rígido e os Estados Unidos, bom, ainda vamos chegar lá, porque aí é onde a história fica mais interessante. Mas antes, o terceiro fator. O terceiro fator foi o redirecionamento de capital. Entenda uma coisa, dinheiro não desaparece, ele migra. Em 2025 e início de 2026, duas narrativas dominaram o mercado: inteligência artificial e metais preciosos. E aí estava fervendo todo dia uma nova aplicação, uma nova startup, um novo avanço. Nvidia bateu recorde atrás de recorde, Microsoft, Google, Amazon despejando bilhões em infraestrutura. E os investidores, especialmente os institucionais, começaram a pensar: por que apostar em cripto, que não tem fluxo de caixa, não tem receita, não tem fundamento, quando posso apostar em empresas de IA que estão literalmente mudando o mundo e gerando lucro real? E sobre os metais preciosos, principalmente o ouro, viraram hedge preferido contra a incerteza geopolítica e a inflação persistente. O ouro bateu máximas históricas, a prata subiu e, de novo, capital que poderia ir para cripto foi para lá. Cripto ficou sem narrativa, não era mais ouro digital, porque o ouro real estava performando melhor. Não era mais futuro das finanças, porque sistemas de pagamento tradicionais estavam melhorando. Não era mais a revolução tecnológica, porque a IA roubou esse título. Então você tinha menos capital institucional, menos liquidez global, competição de narrativa feroz, já seria suficiente para causar uma correção. Mas tinha mais. Tinha uma bomba relógio que pouquíssima gente estava olhando: os ETFs. Espera, ETFs não era a salvação? Não era o que ia trazer legitimidade e facilitar o acesso? Sim e não. Porque ETFs resolveram um problema, mas eles criaram também outro. Vamos
Vamos entender a mecânica. Antes dos ETFs, se você queria exposição ao Bitcoin, você comprava Bitcoin. Você tinha que abrir uma conta em um exchange, entender sobre custódia, lidar com carteiras. Tinha uma certa fricção nesse processo, mas tinha consequência. Você realmente possuía o ativo. E possuir o ativo significa que você pensa duas vezes antes de vender. Significa que saída não é instantânea. Com ETF, você compra a exposição sem possuir o ativo. É só um ticket na sua corretora. Fácil de comprar e também fácil de vender. E essa facilidade, essa redução de fricção mudou completamente a dinâmica do mercado. Porque agora, quando o pânico bate, quando os mercados começam a cair, o investidor não precisa logar na exchange, não precisa esperar transferência, não precisa se preocupar com nada. Ele simplesmente vende o ETF, instantâneo. E quando milhares de investidores fazem isso ao mesmo tempo, você tem então o efeito cascata. E os números comprovam isso. Nos Estados Unidos, ETFs de Bitcoin à vista, aqueles que todo mundo celebrou quando foram aprovados, registraram fluxos negativos massivos no começo de 2026. Dinheiro saindo semana após semana. Cada saída pressionava o preço para baixo, o que causava mais pânico, o que causava mais saída. É uma espiral descendente clássica. E tem outro problema dos ETFs que pouca gente menciona. Eles mataram a narrativa da escassez. A grande tese do Bitcoin sempre foi: só vai existir 21 milhões de moedas. Portanto, é escasso, portanto é valioso. Mas quando você pode ter exposição via derivativo, via ETF, via contrato futuro, sem tocar no ativo real, a escassez vira um conceito meio abstrato. E a percepção de escassez então evapora. É como a diferença entre ter acesso exclusivo ao código-fonte de um projeto versus você ter uma API que qualquer um pode chamar. Teoricamente, você tem acesso ao mesmo valor, mas psicologicamente e estruturalmente é completamente diferente. Então, recapitulando onde estamos: capital institucional saindo, liquidez global secando, competição de narrativa perdida, estrutura de ETF criando fragilidade. Tudo isso já é um cenário brutal, mas ainda faltava o catalisador final, a cereja do bolo. O evento que transformou o mercado em correção em inverno cripto total. E esse evento que transformou uma possível correção em um verdadeiro inverno de baixa tem o nome Kevin Warsh. Em janeiro de 2026, Donald Trump indicou Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve, o famoso Fed, e o mercado entendeu a mensagem na hora. Kevin Warsh não é um nome aleatório, é ex-membro do Fed, é economista respeitado e tem uma reputação muito clara, favorável à política monetária restritiva, favorável a juros altos, favorável a controle de inflação via aperto de crédito. Política monetária restritiva é veneno para ativos de risco, é especialmente veneno para cripto, porque cripto não tem fluxo de caixa para descontar, não tem dividend yield para competir com juros. Quando taxa livre de risco sobe, quando você pode alocar teu dinheiro em título do governo e ganhar 5, 6% ao ano sem risco nenhum, por que você ia colocar em Bitcoin, que oscila 40% em um mês? A resposta é: você não vai. E investidor institucional definitivamente não vai. Porque investidor institucional, ele tem mandato, ele tem compliance, ele tem que justificar a alocação e justificar Bitcoin quando o tesouro está pagando 6%, impossível. Então a indicação de Warsh foi checkmate. Foi o mercado percebendo que o cenário macro já estava difícil e ia piorar. Foi a consolidação das expectativas de aperto e foi o gatilho para o êxodo final. Nas semanas seguintes da indicação, o colapso acelerou. Bitcoin despecou de 80 mil para 60 mil. Altcoins sangraram ainda mais. E o mais revelador, o crash não foi causado por nenhum problema interno de cripto. Não foi hack, não foi fraude, não foi falência de exchange, foi total exógeno. Foi um sistema financeiro tradicional através do Fed definindo as regras do jogo de uma forma que cripto não conseguia competir. E aqui está a lição mais importante que você precisa tatuar na tua testa se for preciso. Cripto não existe em vácuo. Cripto não é um sistema isolado, cripto é parte do sistema financeiro global e, portanto, está sujeito às mesmas forças macros que afetam qualquer outro ativo de risco. Se você é desenvolvedor, você entende de sistemas complexos. Você sabe que um componente individual não determina o comportamento do sistema. Sistema é emergente. Sistema é a soma das interações. Cripto, ele é um dos componentes. O Fed é outro componente. Liquidez global é outro. Eles interagem entre si. E quando o Fed aperta, quando a liquidez seca, cripto sofre. Não importa o quão revolucionário a tecnologia é, não importa o quão descentralizado o protocolo é. O mercado não liga para ideologia. O mercado liga para retorno ajustado ao risco. Então, quando você vê Bitcoin caindo 45%, não é falha da tecnologia, é física do mercado. É capital migrando para onde faz sentido migrar, dado o contexto macro. Mas e agora? A pergunta que te paralisa de novo: eu vendo agora e realizo o prejuízo, ou eu seguro e espero voltar? E eu não vou te dar uma resposta pronta, mas eu vou facilitar ela para você. Primeiro, quanto do teu patrimônio está em criptomoeda? Se for mais que 10%, você violou a regra básica de gestão de risco. Ativo extremamente volátil nunca deveria ser mais do que 10% do teu portfólio. Se você colocou 20, 30% em cripto, o erro não foi de comprar no topo, o erro foi de alocação desde o início. Segundo, você tem tese de investimento ou você tem esperança? Tese é quando você tem critérios claros de entrada e de saída. Esperança é quando você só reza para subir. Se você não sabe em que preço você sai, você não deveria nem ter entrado para começar. Terceiro, essa posição te impede de dormir? Se a resposta for sim, então reduza. Porque investimento que te tira o sono não vale a pena. Independente
independente do retorno potencial. Tua saúde mental vale mais do que ganho especulativo. E finalmente, você aprendeu alguma coisa? Porque se você não aprendeu que macroeconomia importa, que liquidez importa, que time importa mais do que a própria tecnologia, você vai repetir o mesmo erro no próximo ciclo. Cripto vai ter outro bull market? Lógico que vai, porque ciclos são a natureza de mercado especulativo, mas o próximo bull market pode ser daqui a 2 anos, 3 ou 4. A pergunta que se deve fazer é: você tem capital emocional e financeiro para esperar? Você tem convicção suficiente para segurar através de mais 30, 40% de queda se vier? Se a resposta é não, saia. Realiza o prejuízo. Aprende a lição e da próxima vez, antes de colocar R$1 em criptomoeda, você vai aprender macroeconomia primeiro. Você vai entender ciclo de liquidez, você vai acompanhar o Fed, você vai fazer a sua própria análise em vez de confiar cegamente em qualquer tipo de influência. Porque a jogada do Fed que secou o mercado cripto em 2026 não foi surpresa. Os sinais estavam todos lá. Você só não estava olhando para o lugar certo. Se gostou do conteúdo, considera ver outros vídeos do canal, dá um like e comenta aqui o que é que você acha desse bull market das cripto.